Olá, querido, uma alegria mais uma vez estar com você, iniciando aí o nosso bate-papo na quarta, e hoje estamos recebendo aqui com muita alegria um irmão em Cristo, reverendo Sigisberto, pastor na Igreja Presbiteriana Bethesda aqui em Brasília. Reverendo, seja bem-vindo, que Deus o abençoe, obrigado por ter aceito o convite para o nosso bate-papo e, por favor, dá a sua saudação aí aos nossos irmãos e telespectadores, por gentileza. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós queremos desde já agradecer a você que está aí nos assistindo, participando, e é uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Muito bem. E hoje o nosso tema é um tema relevante. Vamos conversar um pouquinho sobre machismo, algo que tem sido ventilado na sociedade, algo que tem produzido desconforto para muita gente. E aí convidamos aqui o nosso pastor Sigisberto para a gente bater esse papo. Meu pastor, me ajuda aí, me dando uma definição assim bem prática na sua visão, o que é machismo? Definição é sempre um ponto de partida para discussão de todos os temas, né? Aquilo que as pessoas entendem a respeito de um tema. Eu gosto do princípio de que todo ismo ele é um princípio de doença, né? Ismo e it nos originais tem a ver com exageros, né? Todo ismo e it tem a ver com exageros e doença. Então, quando você tem até no próprio cristianismo, né? Tem certos pontos muito importante que você seja um bom cristão. Quando você começa a enfatizar de forma às vezes exagerada e de forma incorreta algumas coisas, aquilo se torna algo indesejável. Então, partindo do ponto de vista filológico, né, que é a definição através da própria forma como a palavra se escreve, a gente percebe que machismo é uma ênfase exagerada no ser macho, né? Então isso é machismo. Então a ênfase exagerada ela pode acontecer em todas as áreas, predominância, posição, em todos os aspectos da vida. Então eu defino a questão do machismo como termos filológico e não como tema filosófico apenas, como uma perspectiva da vida onde o macho é colocado acima de qualquer perspectiva. Ok, meu pastor. Tem uma outra pergunta aqui que chegou pra gente e, por favor, me ajude aí na resposta. Dentro dessa sua perspectiva aí, você pontuou para nós sobre o machismo, nós temos na sociedade alguns segmentos que têm algumas bandeiras. E você poderia nos ajudar aí, meu pastor, pontuando uma ou alguma outra bandeira que você acha que o machismo tem colocado isso como uma ênfase desse grupo? Eu vejo o tema da seguinte maneira: se você tem machismo, você tem feminismo. Se você tem, eu vou usar, sindicalismo empregatício, você tem sindicalismo patronal. Então os ismos eles terminam sempre em pontos de confronto, né? O que acontece com o tema, eu gosto muito mais do tema hombridade, né? E posição de liderança onde a pessoa está, seja na família, na empresa, na sociedade ou em qualquer posição pública. Eu gosto mais de discutir o tema fora da sexualidade, do sexismo, né? Que é um grande tema hoje. Então, se você tem machismo, feminismo e sexismo, você tem uma grande dificuldade porque você está dentro de três extremos. É alguém que discute o tema a partir do macho, alguém que discute o tema a partir da fêmea e alguém que discute o tema a partir do sexo. Então você perde todo o equilíbrio da vida, você perde todo o equilíbrio da existência, porque o tema ele não é ponderado dentro da temática que deve ser ponderado o tema. Então, se o tema é liderança, o tema é liderança. Ela envolve pessoas. O líder ele pode ser macho e pode ser fêmea. E hoje até ter outras posições diferentes com as quais nós não concordamos, mas ele pode até ter posições diferentes. Então, o que acontece nesse aspecto é quando você entra nessa perspectiva de discutir um tema baseado num exagero ou numa ênfase exagerada ou numa ênfase errada, você começa a ter uma distorção social. Então, eu acho que a partir daí a sociedade começa a entrar em confusão, ela entra em desequilíbrio, porque o tema passa a ser discutido a partir de perspectivas. Então, eu acho que o feminismo e o machismo trouxeram à tona algo que não faz bem à sociedade, hoje que é a discussão
sexista, né? Então você passa a discutir o tema a partir do sexismo. E isso traz distorções as mais diversas, porque são ênfases. Meu pastor, dentro dessa sua fala, dessas distorções que tanto o feminismo quanto o machismo ou o sexismo acabam produzindo na vida da família, de forma assim bem prática, na sua visão, quais são os problemas que o machismo pode produzir no seio da família? Bem, vamos usar, então eu vou partir do princípio de que eu já defini machismo, né? Eu vou definir isso como algo que existe. Todo tema, ele não surge baseado na inexistência, todo tema e toda ênfase ou exagero, ele surge baseado na existência. Então eu vejo o seguinte, se existe um ser, um personagem, né? Que ele é machista, eu não diria que ele exerce a hombridade. É diferente da pessoa que exerce a hombridade da pessoa que tem uma filosofia machista de vida. Então, ele dentro da casa, ele vai valorizar mais o filho do que a filha. Isso é uma perspectiva machista. Se a casa é trabalhada na perspectiva feminista, vai valorizar mais a menina do que o menino. Então, isso que acontece. Então, na verdade, quando você tem uma perspectiva exagerada e não correta, né, eu diria até não bíblica, das situações, a tendência é que você traga para o ambiente de família, para o ambiente de trabalho e até para o ambiente de relacionamentos do dia a dia, que você traga distorções que vão tornar impossível relacionamentos saudáveis. Então é impossível que o cara que pensa que o homem é superior em todas as coisas, que ele tenha um bom relacionamento na sociedade. Isso, ele pode ter essas posições. E é impossível que ele tenha esse equilíbrio dentro de casa, que ele tenha esse equilíbrio dentro da família. Então, e na própria vida dele, ele vai ser uma pessoa que vai viver gerando conflitos por onde ele andar, por onde ele passar. Então essa é a perspectiva. Ok, meu pastor, estamos aqui batendo um papo com o pastor Cisberto, pastor na Igreja Presbiteriana Bethesda, aqui em Brasília, conversando um pouquinho aí sobre o tema machismo. Meu pastor, tem uma outra pergunta para a gente continuar o nosso bate-papo aqui, levando em consideração se a pessoa tem essa visão distorcida no que se refere a ter autoridade e acaba gerando alguns conflitos dentro de casa ou na própria sociedade. Qual que seria, na sua visão, uma proposta bíblica para que o homem exerça o seu papel na sociedade, na família, para que ele exerça esse papel segundo os princípios bíblicos? Qual seria a sua recomendação para que esse homem possa exercer o seu papel segundo os conceitos bíblicos? Tá bom, eu vou usar duas ilustrações bem simples, né? A sociedade das Amazonas não existe mais. Nunca, nem a gente não sabe nem se existiu, né? O reino das Amazonas não existe. Esparta também não conseguiu sobreviver, né? Isso são dois exemplos simples, né? Para mim, a figura lendária da Amazônia, ou da amazônica, da cavaleira, né? Ou da guerreira, tem a ver com a ênfase máxima do feminismo. Assim como o espartano tem a ver com a ênfase máxima do macho, né? Do machismo, do guerreiro, etc. Aquela questão toda. Então são duas sociedades que não existem, né? Agora, a questão de função e de autoridade dentro de uma casa, dentro de uma família, ela é essencial. Eu gosto muito de uma mensagem, um debate, uma palestra que eu vi há muitos anos atrás. Na verdade, eu vi essa palestra, eu acho que indo para o Espírito Santo, naquelas conferências, né, de um pastor amigo, um conferencista falando isso na alta sociedade americana, chamava David Nicholas. Ele diz o seguinte: casa sem liderança não existe. Lar sem liderança não existe. E é importante que uma casa tenha liderança. Ela pode até ser feminina, mas ela tem que ter liderança. Agora, do ponto de vista de formação da família, é bom para o homem e para a mulher, para os filhos e para a filha, que esta casa tenha uma liderança masculina. Porque eu gosto muito de usar a figura, aí já não tem mais a ver com as Amazonas nem com os espartanos, tem a ver com a visão pessoal.
eu entendo que quando Deus estabeleceu o princípio da revelação, e ele trouxe a revelação da Bíblia como um todo, e ele estrutura a família a partir do Gênesis, baseado na criação do homem em primeiro lugar e a criação da mulher em segundo lugar. Ele poderia ter criado os dois simultaneamente. Então você tem Deus como existente, você tem a criação do homem como existente, você tem a criação da mulher. Eu acho que ali Deus estava estabelecendo princípios hierárquicos, que podem ou não ser praticados, mas que são princípios, e que podem causar distorções quando não são praticados. Então, quando o homem assume o lugar de Deus, não dá certo. Deus veio primeiro que o homem. E quando a mulher assume o lugar do homem, também não dá certo. Você tem funções diferentes, as coisas não acontecem. Então, eu acho que o equilíbrio bíblico está no fato de se obedecer à palavra de Deus sem ismos, sem doenças, sem falta, podemos dizer assim, de entendimento de que a Bíblia é equilibrada. Eu não vou nem entrar no debate da questão de que a Bíblia é um livro machista. Isso foi um grande debate na década de 60, na década de 70, né? A teologia que criou a questão do Deus feminino, do Deus mulher, da possibilidade da tradução, que surgiu entre os presbiterianos de Nova York, aquela questão toda, foi grandemente debatido o tema. Mas eu acho que a palavra, a Bíblia, ela estabelece liderança sem pecado e liderança com pecado. Então, quando você lidera dentro do princípio bíblico, você lidera sem pecado, sem doenças. E quando você lidera dentro do princípio humano, você lidera com doenças. E isso não faz bem nem à família, nem à sociedade, nem à empresa, nem aos negócios, nem aos relacionamentos, nem a instituição nenhuma é beneficiada pela liderança contrária aos princípios daquilo que o Criador, que o Deus Eterno nos ensinou. Meus irmãos, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso bloco, mas temos aqui mais uma pergunta para o nosso querido pastor Sigisberto. Meu pastor, me ajuda aqui em uma seguinte temática ou seguinte situação. Qual o conselho você pode oferecer para uma família onde o pai criou os filhos com a visão machista? Qual o conselho você pode oferecer para essa família, para que eles possam ter uma visão, não essa visão machista distorcida, mas uma visão bíblica de autoridade? Reverendo, eu fui criado na cultura nordestina. Quando a gente fala de Nordeste, existem vários Nordestes dentro do Nordeste, né? O Nordeste praiano, que na literatura a gente chama de Nordeste litorâneo, é um. Entre o litoral e o sertão existe o Nordeste brejeiro, que poucas pessoas conhecem, né? O Nordeste brejeiro, ele fica exatamente entre o litoral e o sertão. E existe o Nordeste sertanejo, né? Então, da cultura sertaneja, essa questão do macho, do bravo, da peixeira. Então, as três culturas, elas são bem diferentes. Quando você chega no Alto Sertão, você tem ali a cultura do cangaceiro, que tem muito a ver com esse estereótipo do Nordeste. A cultura da briga árabe, né, que vem do árabe, essa questão da briga de faca, a troca de tiro. Então, é uma cultura que no mundo todo é visto como extremamente machista. Então, eu fui criado no sertão paraibano, dentro desse contexto. Meu avô, que era um sertanejo bravo, meu avô dizia que numa mulher você não bate nem com a flor. Era o princípio que ele ensinava para os filhos. Então, eu acho que ele era machista do ponto do que se diz como nordestino, mas não tanto quanto as pessoas poderiam classificar. O entendimento que eu tenho é que, embora você viva ou tenha nascido ou seja gerado dentro de um contexto, você tem que analisar o seu contexto e ver onde o seu contexto possui erros. A primeira maneira de você começar a fazer a correção da vida é a autoanálise da sua própria cultura. Então, se você vive no sertão como um chileno, a cultura chilena é matriarcal. Eu acho que o brasileiro, eu que tive o privilégio de estar no Chile, de conviver com as pessoas, é muito difícil para um sertanejo entender como é que funciona uma cultura matriarcal, onde a mulher é quem toma quase todas as decisões finais. Isso é a cultura matriarcal. E a cultura patriarcal é o patriarca.
Então, nós não temos cangaceiras. A gente teve o exemplo de Maria Bonita, nós tivemos cangaceiros. Nós não tivemos coronéias, nós tivemos coronéis no sertão, né? Nós não tivemos pistoleiras, nós tivemos pistoleiros, né? Nós não tivemos... isso é coisa da modernidade, da Revolução Americana, do movimento pós-Segunda Guerra Mundial, que colocou a mulher num nível que a mulher americana não tinha. Com a ausência de homem, ela começou a dirigir o caminhão, então se criou a direção hidráulica, que é benefício para beneficiar a mulher, não foi para beneficiar o homem. Você passou a ter pessoas, a carência de homens trouxe a presença de mulheres, principalmente na Rússia, em países que haviam sido perdido grandes contingentes de homens, levou mulheres a umas posições estratégicas, né? Que não havia isso quase que na história. A gente não tinha esse movimento, isso é uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Então, o conselho que eu dou para uma pessoa é que ela analise o seu contexto. Eu, no convívio com o chileno, eu aprendi muito isso. Você ter que interpretar como é que o homem se porta, não perde a autoridade de homem, detém uma cultura matriarcal. Como é que ele mantém a hombridade dentro da cultura matriarcal. E como é que a mulher mantém a sua posição de feminina, de mulher, dentro de uma cultura matriarcal também, né? Porque a confusão que gera na cabeça, eu diria na cabeça de um sertanejo, principalmente, ou na cabeça de uma sociedade masculina, ou talvez que tenha aí o emblema de sociedade machista, é que você sempre associa uma sociedade matriarcal à mulher de macacão. Que isso vem do feminismo, do exagero. O conselho que eu dou é que cada pessoa analise a sua cultura, dentro do que ela foi criada e do que ela aprendeu, e que ela tire os exageros. Se ela tirar os ismos, ela vai aprender muito sobre isso, né? Eu fui criado numa fazenda, eu passei meus primeiros 5 anos de vida numa fazenda grande, relativamente grande, e eu digo com alegria que na fazenda de meu avô, onde tinha muita gente, eu nunca vi um caso de agressão, porque ele tinha essa filosofia, para ele, para os funcionários e para todo mundo, né? Você tem casos de liderança, você não tinha caso de agressão, você não tinha isso. Então, todo exagero ele traz doença. Analise a cultura, tire os exageros e pode ter certeza que lendo a Bíblia você vai crescer e vai aprender bem mais do que você imagina a ser um bom cidadão dentro da sua cultura, seja ela patriarcal ou matriarcal, né? E certamente você vai evitar esses ismos, o machismo, o feminismo e o sexismo, com certeza. Batemos aí um papo muito agradável com o nosso pastor Sigisberto. Reverendo, muito obrigado por ter aceito o convite, que Deus o abençoe juntamente com a sua distinta família, abençoe a igreja que você tem pastoreado com copiosas bênçãos, viu? Estamos chegando ao final, queremos agradecer também a você, querido irmão, pelo espectador que participou conosco e nos ajude divulgando aí o nosso vídeo, acesse as páginas da igreja na internet, as mídias da igreja e certamente será uma bênção para você. Fique na paz. Meu pastor, quer fazer a sua saudação final aí? Reverendo, muito obrigado pelo convite, obrigado à Quarta Igreja aí por esse papo agradável, né? Por esse momento de conversa, a equipe aí que nos auxiliou, que está participando com a gente. Espero que você que está ouvindo, assistindo, participando também, possa crescer e conhecer mais a Quarta Igreja, conhecer mais da Bethesda, no Lago Sul, se você desejar, mas acima de tudo conhecer mais do Evangelho. Deus te abençoe, é a minha palavra final. Amém. Fique na paz, um beijo no seu coração e até o próximo Papo na Quarta. Tchau!